Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leilson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e gera muitas dúvidas nas pessoas, que é o batismo com o Espírito Santo. Como buscar, como é a experiência depois do batismo e outras coisas que vamos falar em relação a esse assunto. Então, se você tem dúvida em relação a esse assunto, fica aí, assiste o vídeo até o final, porque eu vou falar um pouco sobre o meu processo, como foi para mim receber o batismo com o Espírito Santo e o que aconteceu depois que eu recebi esta realização tão maravilhosa que é uma promessa de Jesus para nós. E hoje eu quero começar falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, relembrando que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita para todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que receberam a Jesus, estes podem sim ser batizados com o Espírito Santo, pois também na Bíblia está escrito que o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento de poder para aqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus. Este revestimento de poder serve para nos impulsionar para fazermos a obra. Que obra é esta? A obra missionária. Este é o propósito do Espírito Santo. A gente encontra isto dentro do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus vai dizer que o Espírito Santo viria sobre aqueles primeiros cristãos, eles seriam revestidos e depois eles sairiam pregando o Evangelho. É interessante também que o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, também entendemos que o Espírito Santo é uma promessa feita tanto para a igreja primitiva quanto para nós cristãos hoje contemporâneos. E é muito extraordinário a experiência de ter o batismo com o Espírito Santo. Antes de partirmos para a experiência propriamente dita, eu quero contar primeiro como foi o meu processo. Claro, o meu processo ele não é uma regra de fé que vai acontecer com todos os cristãos do mundo. Esse foi o meu processo, você vai ter o seu processo se você ainda não teve, e as pessoas que já tiveram essa realização tão maravilhosa que é o batismo com o Espírito Santo, tiveram o processo dela. Este é o meu processo e eu vou contar um pouco para vocês. Tudo começou quando eu senti verdadeiramente a necessidade de se entregar de todo o meu coração para Jesus. Eu frequentava a igreja, eu ia para os cultos, eu estava em todos os eventos da igreja, mas eu não tinha ainda me entregado de corpo, de alma, de todo o meu ser para Jesus. E eu precisei me entregar primeiro para Jesus, viver uma vida íntima, viver uma vida consagrada, viver uma vida que agradasse a Jesus e rejeitar totalmente o meu eu, para que eu viesse a entender a excelência do que é ter o batismo com o Espírito Santo, para que eu viesse a entender também quem de fato era este ser, o Espírito Santo, pois no começo da minha fé, eu olhava para as coisas e eu não entendia muito bem o que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam dizendo. E já vem aqui a primeira dica que eu tenho para você. Procure saber as coisas relacionadas ao batismo com o Espírito Santo. Procure a perguntar ao seu pastor, procure a perguntar aos seus líderes, porque antigamente eu tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo. Porque as pessoas ao meu redor faziam um bicho de 7 cabeças, algo que em vez de causar alegria, as pessoas falavam como se causasse medo, porque quando você é batizado com o Espírito Santo a pressão é mais grande, quando você é batizado com o Espírito Santo você não pode mais pecar. E isso para alguém que estava começando agora a entregar verdadeiramente a vida para Jesus é muita pressão em relação eu ainda peco, eu ainda erro, embora hoje batizado com o Espírito Santo não quer dizer que eu não erre, porque este erro infelizmente é da nossa natureza pecaminosa, mas graças a Deus hoje que temos Jesus para interceder por nós, por nossas falhas, e a Bíblia diz: aquele que confessa o seu erro e deixa, este
alcança misericórdia. Então o Espírito Santo, ele não veio para causar medo nos pecadores. Antes, a Bíblia é bem enfática. O Espírito Santo, ele veio para convencer os pecadores. E sabe, eu tinha muito medo porque as pessoas diziam: se você for batizado com o Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo e fazer alguma coisa que ele não gosta, ele não vai mais voltar para você e ficar dizendo: meu Deus do céu, eu não quero perder o teu Espírito Santo, porque eu sei que, embora eu não seja revestido ainda de poder, ele habita em mim, porque a Bíblia diz que ele habita em todos os cristãos. Então, eu não quero perder o teu Espírito Santo de vez. E por isso eu não quero ser batizado. Mas depois, quando eu comecei a entender o que as pessoas estavam tentando dizer para mim, embora de uma forma errada, de uma forma meia distorcida, eu entendi que elas estavam dizendo para mim que é necessário nós termos responsabilidade com o Espírito Santo. É necessário nós termos responsabilidade com Jesus. É necessário nós termos compromisso com as coisas voltadas para Deus, para nós recebermos de fato o batismo com o Espírito Santo. Porque não é uma brincadeira. Algumas pessoas acham que batismo com o Espírito Santo é só receber aquele poder imediato, receber aquela glória imediata e começar a falar línguas que as outras pessoas não vão entender. As pessoas acham que batismo com o Espírito Santo é isso, mas não é. É algo mais sério, é algo mais verdadeiro, é algo mais genuíno, é algo que todos os cristãos eles precisam experimentar, porque é uma experiência extraordinária. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo depois que eu entendi o que as pessoas estavam querendo dizer para mim. Eu passei cerca de uma semana orando de madrugada, de 3 às 4 ou de 3 às 5 da manhã, durante uma semana inteira, lendo a Bíblia. Eu orava 3 vezes ao dia, 40 minutos. Foi um propósito que eu fiz com Jesus para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu jejuava também quase todos os dias para trazer, para sentir a experiência que aquelas outras pessoas estavam sentindo ao meu redor. Eu fui batizado com o Espírito Santo depois de basicamente 2 anos que eu me converti ao Evangelho. Infelizmente, eu não gravei o dia, eu não anotei o dia, porque na época eu ainda era novo convertido, né? E eu não tinha não entendia de fato como as coisas aconteciam, como aquilo seria importante para mim. Eu só sabia que eu queria ter o Espírito Santo na minha vida, eu queria ter o batismo com o Espírito Santo. Eu busquei com todo o meu fervor, com toda a minha força. Hoje eu entendo de uma forma mais plena, de uma forma mais genuína, o que é ser batizado com o Espírito Santo, por que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e qual é o papel desse revestimento de poder nas nossas vidas. Bom, eu fui batizado em um culto de domingo, se eu não me engano, foi em um culto de senhores, e neste dia eu pude perceber que tudo começou de uma forma extraordinária nesse domingo. Porque neste domingo eu tive um sonho, do sábado para domingo, eu tive um sonho que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. E as pessoas falaram para mim, depois desses sonhos, que eu necessariamente fui batizado dormindo. Porque eu tive um sonho que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo em uma igreja que eu não conhecia, em um local que eu não conhecia. Só que lá existiam pessoas que me conheciam, que era da minha congregação e estavam comigo. E começaram alguns louvores e eu comecei a glorificar a Deus, e do nada eu comecei a falar em outras línguas. Então, quando eu amanheci, a minha mãe, hoje, graças a Deus, é convertida, mas na época não era. Só que a gente somos de famílias cristãs, embora nós não tínhamos tanto conhecimento acerca do assunto, mas nós entendíamos e sabia o que era aquilo. E a minha mãe chegou para mim e disse: olha, quando eu acordei, você estava falando em outras línguas enquanto dormia. Aí eu fui: sério? Ela fez: sério. Eu vim aqui olhar o que era, porque você começou a falar alto, e quando eu cheguei perto você estava falando em outras línguas. Eu falei para ela: eu sonhei que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí ela fez: eu acho que você foi porque você estava falando enquanto dormia. E eu me acordei, me levantei, tomei banho, fiz as minhas coisas.
e fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu fui batizado mesmo com o Espírito Santo enquanto eu dormia? Porque o sonho foi bem real. O sonho, eu acordei com muita alegria, eu acordei com uma felicidade muito imensa. E depois disso, à tarde, nesse mesmo domingo, tinha a evangelização e eu fui para a evangelização juntamente com a minha congregação. E lá foi dividido alguns grupos, eu saí com alguns jovens da minha idade. A gente fomos evangelizar aqui a Redondeza. E no meio dessa evangelização tem um percurso aqui que a gente pegou a BR para ir para uma região aqui perto da nossa cidade que precisa ir pela BR. E a gente ia pelo apostamento, conversando, e do nada eu senti uma alegria muito grande no meu coração. E eu fiquei tão feliz, que eu não consegui me conter e eu comecei ali a chorar, as lágrimas começaram a descer do meu rosto. E a gente foi, evangelizou. No culto à noite a gente voltou e eu já saí de casa com muita alegria. Esse dia foi totalmente extraordinário. Eu não estava sentindo outra coisa a não ser alegria, a não ser felicidade. E eu não sabia o que ia acontecer à noite. Eu fui para o culto. No meio dos louvores eu comecei a sentir uma presença muito extraordinária. Eu comecei a sentir uma presença muito forte. E foi aí, a partir desse momento, que eu abaixei a minha cabeça, eu comecei a orar e pedi a Jesus que me batizasse, porque esse era o meu propósito, esse era o meu desejo. E com a graça de Deus, Jesus me batizou, fui batizado com o Espírito Santo. Naquele momento ali, as pessoas ao meu redor queriam escutar para ter uma confirmação, né, para a gente confirmar para toda a igreja que eu fui batizado. Só que eu estava falando cabeça baixa, então o meu dirigente foi lá perto de mim, sentou perto de mim, esperou, e quando eu comecei a falar, pois ele também estava me ajudando em oração, né, o meu dirigente estava me ajudando em oração, e ele confirmou para toda a igreja que eu fui batizado com o Espírito Santo, que naquele momento ali eu fui batizado, e depois daquilo foi algo extraordinário na minha vida. Até hoje tem sido algo extraordinário, sabe? Viver com o Espírito Santo guiando os nossos passos, escutar a sua voz quando vamos fazer algo errado, dizendo não faça, pedindo para a gente não realizar aquilo que desagrada a Ele, que desagrada a vontade de Deus. Isso foi algo extraordinário. E como eu falei, no começo eu achava também que o batismo com o Espírito Santo apenas era falar em línguas. Apenas era a manifestação notória ou a evidência, podemos dizer assim, do batismo com o Espírito Santo. Eu achava que o principal motivo de ser batizado era falar em línguas. E hoje eu entendo que isso é apenas a evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, volto a falar, é um revestimento dado por Deus para nos capacitar para fazermos a sua vontade, para andarmos no seu caminho. E isso, volto também a dizer, é uma promessa feita para todas as pessoas. Hoje, eu sinto vontade de pregar, tanto é que eu estou aqui no YouTube com uma quantidade mínima de pessoas me escutando, mas eu sei que Cristo, independentemente de quantas pessoas estão escutando, ele está sendo propagado por mim, porque esta foi a vontade dele, esta é a vontade dele, que nós falemos do seu amor, que nós falemos da sua graça. E isto o Espírito Santo, ele constantemente me impulsiona a fazer. Isso o Espírito Santo, todo dia, toda hora, ele coloca esse desejo no meu coração para falar de Jesus, independentemente se é para uma, se é para duas, se é para três, se é para 4 pessoas, mas o propósito é falar de Jesus, o interesse é anunciar a Jesus, porque esta foi a promessa que Jesus deixou para a sua igreja. Este é o que Jesus quer da sua igreja, que a igreja apresente a Ele para o mundo. E o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar nesta árdua obra evangelizadora. Então, o batismo com o Espírito Santo foi algo revolucionário na minha vida, foi um divisor de águas, porque, como eu falei, as pessoas diziam que se você vive uma vida pecaminosa ao ponto de você ainda não conseguir se santificar de certas coisas. Eu não estou falando de uma vida aqui de prostituição, não estou falando de uma vida aqui de desagradar a Deus totalmente. Eu estou falando que, infelizmente, nós pecamos todos os dias. Infelizmente, nós somos falhos.
E a Bíblia diz, aquele que diz que não peca, este não peca porque ele é mentiroso. Todo homem peca, é a Bíblia que vai dizer. Então, não se desespere porque se você acha o pior pecador da face da terra e não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Se você buscar com todo o seu coração, se você se entregar a Jesus de fato e dizer para Jesus por que você quer aquele batismo, por que você quer ser revestido, para ter aquela experiência, eu acredito que você vai receber o batismo com o Espírito Santo.